Companheiros e companheiras do Ideal Espírita, traremos para vocês agora a reflexão do dia, análise de uma página da literatura espírita, rogando ao alto que nos oriente e ampare nesse momento. Que assim seja. Nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Ceifa de Luz. É um livro que é editado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a página que leremos hoje é o capítulo de número 34, Alterações na Fé. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, na maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crises e atribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado, como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a disserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outra ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais ou remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhe poderia oferecer, e arrojaram-se à rebeldia ou ao desalento. Diante dos irmãos alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguir-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos, e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Então, é muito interessante as colocações, né, que traz aqui Emmanuel em cima dessa passagem de Paulo em Epístola aos Romanos, falando das alterações na fé, né? E nós mesmos passamos por essas situações, né, de termos, às vezes, a nossa fé abalada por nós próprios, por nossa pequenez ainda moral, nossa limitação de compreensão e, acima de tudo, um enorme orgulho que nos impede de desenvolver a aceitação, o entendimento, né, a aceitação necessária de determinadas coisas. Então, são os exemplos que ele traz aqui. Se nós já conseguimos, como diz aqui Emmanuel, né, manter a nossa fé um pouco mais equilibrada, tratemos com carinho aqueles que não. Que muitas vezes esses irmãos nossos, eles se desviam dessa fé ou perdem essa fé por conta de fatos outros que acontecem com eles e que os influenciam de forma tal que eles ficam desgostosos, desanimados, né? Se sentem abandonados pelo alto. E quando eu falo que muitas vezes nós próprios passamos por isso, é porque, na grande maioria, nós ainda não sabemos intensificar essa fé inabalável. Temos ainda uma fé vacilante, temos ainda uma fé que ela é tendenciosa, né? Enquanto estamos bem, temos fé, quando estamos mal, desacreditamos em tudo. Então, devemos ter, né, nos compadecer daqueles que passam por essa situação, que talvez nós também, se não passamos ainda nessa encarnação, talvez temos passado em momento ou outro. Quando nós nos espantamos, quando irmãos nossos falam assim, que não acredita em nada, nem em Deus,
não acredito nisso daí que você fala dos espíritos, né? Não vamos tentar convertê-los à nossa crença ou tentar fazer com que eles compreendam algo que muitas vezes está ainda fora da sua compreensão, porque são espíritos que às vezes se desgostaram em situações da vida dessa encarnação ou de outra, e acham que a culpa pode ser de algo transcendente a eles próprios. Nós entendemos que, às vezes, os reflexos daquilo que fazemos aparecem em nossas vidas, então são consequências daquilo que nós praticamos. Mas irmãos nossos, às vezes, não conseguem perceber isso e tentam culpar alguém. Então, os exemplos que ele dá aqui é um problema na família, é uma questão de ordem íntima, é uma questão de ordem pessoal, é um problema na vida social, e é como se achassem que houvesse uma conspiração divina contra eles. Então, não vamos criticá-los, porque talvez nós, ainda nessa encarnação, ou em outras, como eu falei, talvez tenhamos tido esse pensamento de achar que Deus ou algo transcendental estava contra nós, ou de muitas das vezes querer que esse Deus ou que esse elemento transcendental fizesse aquilo que nós queríamos. Hoje nós devemos entender que aquilo que acontece conosco é que nós merecemos. Então vamos respeitar aos nossos irmãos, porque como ele fala aqui na passagem de Paulo, né, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos que lutar contra essa supremacia do mal que existe às vezes dentro de nós e que está ao nosso redor. É inevitável que nós venhamos a falar dos momentos atuais. São momentos de enorme angústia, são momentos de grande descrença, são momentos de uma fragilidade de ordem íntima muito grande. Estamos muitos sensibilizados nas fibras mais íntimas de nossas emoções. E temos aqueles outros que, por conta disso, começam a se enveredar, sem que percebam, em padrões vibratórios pouco elevados, se deixando influenciar por encarnados e desencarnados desta mesma frequência vibratória. Se nós já estamos buscando desenvolver em nós uma visão diferenciada, nos esforcemos para isso, nos empenhemos para isso. E vamos vencer esse mal com o bem. Fazendo o quê? Fazendo com que o bem nasça dentro de nós, para que nós possamos fazer com que ele crie sementes e nós venhamos a espargir essas sementes, aquele que está ao nosso redor, né? No enorme campo do Pai ao nosso redor. E vamos respeitar os outros que, porventura, nesse momento atual, têm a sua fé abalada. Porque paremos para pensar se nós estamos com a nossa fé realmente sólida, firme, se nós estamos realmente com a nossa consciência equilibrada. Se não, roguemos o amparo, se temos o entendimento disso, para que nos fortaleçamos e, sentindo-nos fortes, auxiliemos aos nossos irmãos que eventualmente estejam fracos, assim como nós já estivemos. Busquemos, então, contribuir de alguma forma na propagação do bem, fazendo com que a fé que nos alimenta possa alimentar os outros. E se nós ainda temos essa fé enfraquecida, alimentemo-la com preces, tendo a certeza do amparo do Pai, acima de tudo, o amparo do Mestre amado, que é o patrono, né, o governador desse planeta e vela por todos nós, e o amparo dos amigos da espiritualidade que estão sempre ao nosso lado. Sintonizemos com eles, vamos nos fortalecer e contribuir no fortalecimento dos nossos irmãos de caminhada. Obrigado pela atenção de todos e muita paz.